não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ailton pergunta, na teologia da libertação e na pedagogia do oprimido, quem são os elementos, quem ou quais? Vamos ver primeiro quem e depois quais. Quais os elementos antagônicos fundantes das respectivas doutrinas revolucionárias? Ele diz muito bem. A teologia da libertação, você lê lá no livro do Pachepa, eu acho aquele depoimento uma coisa muito séria. Ele diz, a teologia da libertação veio pronta do escritório do Nikita Khrushchev. Ele mandou fazer isto. Por quê? Porque ele leu Antônio Gramsci e disse, como ensinou Antônio Gramsci, não devemos combater a Igreja Católica, mas transformá-la em megafone das nossas ideias. Então, ocupá-la por dentro. Stalin já havia pensado nisso, porque a infiltração de elementos comunistas na Igreja começou nos anos 20 do século passado. E a Bella Dodd, no livro The School of Darkness, ela conta que ela pessoalmente introduziu mais de 1000 agentes na Igreja. Uma agente da KGB introduziu 1000 dentro da Igreja. Agora você imagina os outros. Quantos agentes da KGB estão envolvidos nessa operação? Eu não sei, mas não eram menos de 1000, certamente. Então, 1 milhão. Então, isto quer dizer que você tem o alto clero inteiro de certos países é constituído de agentes comunistas. No Brasil ele é. A teologia da libertação dominou a Igreja do Brasil inteira. As exceções são exceções individuais. Então não é que... Você veja, tem até o Ricardo de la Sierva, que é um grande historiador, ele conta a ascensão e queda da teologia da libertação. Sim, meu filho, na Europa. Mas no Brasil não teve queda até agora. A CNBB inteira é a teologia da libertação. Tá certo? Então... Vou fazer uma pergunta, não curiosidade. O Dom Helder era da... Sim. Não formalmente, porque ele não era um cara doutrinário. Ele não escrevia teorias, doutrinas, mas na prática era o que ele fazia. Agora você veja, a ideia, por exemplo, de que Jesus Cristo era socialista, é uma ideia que todo mundo tem. Inclusive os caras mais antissocialistas do mundo. Tem cara que é contra a Igreja Católica porque ele acha que a Igreja Católica é pró-comunista. Desde o início, porque Jesus Cristo é isso. Agora, você lê o Evangelho, pelo amor de Deus, e vê o número de exemplos que Jesus Cristo cita da conduta capitalista como sendo um exemplo de conduta normal, eticamente perfeita e valiosa. Ele equaliza o próprio Deus ao capitalista. O capitalista contratou tantas pessoas para fazer isso, elas fizeram o serviço. Do céu se assemelha ao. E aí sempre vem Sim, o céu se assemelha a. Tem uma situação Então, quer dizer, se a conduta capitalista fosse imoral em si, Jesus ia comparar o pai dele a um capitalista. O que é isso, gente? É a mesma coisa que dizer que o céu é um bordel, você está entendendo? Jesus nunca fez isso. O número de exemplos é tão grande que, vamos dizer, a mera ideia de que houvesse uma intenção anticapitalista na cabeça de Jesus tem que ser suprimida em limine como indigna de atenção. Mas as pessoas repetem essa coisa porque dizem, no tempo atrás eles dividiam os seus bens. Eu digo, sim, você tem uma comunidade religiosa que divide os seus bens como os monges dividem até hoje. Por quê? Na hora que o nego entra na ordem monástica, ele não tem mais bem nenhum, meu Deus do céu.
Ele renunciou a tudo. Isso quer dizer que todos vão ter renunciado? Você não vê isso em parte alguma. E ali em Atos 2,42, nessa passagem, está com uma descrição da situação, não com uma prescrição. Claro, não está lá uma descrição de algo que aconteceu, e não como uma prescrição, não como um dever. Outra coisa, quando o centurião diz para Jesus, meu escravo está doente, vamos lá curar ele. Jesus Cristo manda ele libertar o escravo? Não, ele vai lá, cura o escravo e vai embora. Quer dizer, veja, Jesus Cristo tinha algo contra a escravidão? Não. Nunca disse uma palavra contra ela. Nada, nada, nada. Ele aceita isso como um fato que existe. Ou seja, a escravidão em si, isto é importante, ela não tem sentido moral algum. Ela existiu ao longo de toda a história humana, em geral como efeito das guerras, quer dizer, eles viram prisioneiros de guerra, e depois os caras vão trabalhar. Todo mundo sempre fez isto. E onde entra o elemento moral? Bom, o elemento moral entra no tratamento que o patrão dá ao escravo, como entra no tratamento que o patrão dá ao empregado contratado. Se você tem um escravo, mas você trata ele como se fosse um filho, você é melhor do que aquele que tem um empregado contratado e o trata como se fosse um cachorro. Quer dizer, a relação legal é uma coisa, a relação moral é outra. Agora, as pessoas acham, não, a escravidão foi o maior crime da humanidade, etc, etc. Mas é muito fácil você condenar a humanidade inteira se você não está lá para julgar a situação. E, sobretudo, se você é incapaz de distinguir o que é uma relação jurídica de propriedade com o que é uma relação moral. Não, veja, a relação jurídica que você tem com as pessoas determina como você vai tratá-las moralmente. Por exemplo, eu tenho um sócio, eu que faço um negócio com, sei lá, com o Edinho, faço um negócio com ele vira meu sócio, tá certo? E eu, cumprindo as cláusulas contratuais, eu fico o tempo todo humilhando o cara, como a mulher dele, faço tudo para estuporar a vida dele, só não mexo no dia dele. Tá certo isso? Então você vê, a relação jurídica é uma coisa. Nenhuma relação jurídica abrange todos os aspectos da relação real concreta. Eu recomendo que vocês leiam, existe um discurso de um deputado americano escravagista chamado Calhoun, e ele diz o seguinte, diz, olha, se eu tenho um escravo, eu sou responsável por ele a vida inteira. Eu não posso expulsá-lo, porque ele ficou velho e não pode trabalhar mais. Eu não posso expulsá-lo, eu tenho que cuidar dele até o fim, é como se fosse um filho. Então, no caso deste cidadão, ele não tinha mais respeito pelo seu escravo do que muitos capitalistas modernos têm pelos seus empregados? Então, aí, Jesus Cristo está falando da moral, não da estrutura jurídica. Ele não fala nada sobre as leis, presta atenção. Se ele diz, olha, quem vivia sob a lei eram os antigos, agora vocês vêm sob o domínio da graça. Então eu não vou discutir lei aqui, meu Deus do céu. O que eu vou discutir é a relação real de um ser humano concreto com outro ser humano concreto, independentemente dos papéis sociais que eles representem. Tanto que na igreja, desde os primeiros instantes, você teve nobres, oficiais militares, milionários e escravos também. Escravo, pé rapado, mendigo, todo mundo. Então, não interessa qual é a posição na sociedade, interessa o dever que você tem de tratar o outro como se fosse seu irmão. Ama o próximo como a ti mesmo. Isto você pode fazer e deve fazer independentemente da relação jurídica que tem entre você e outro. Você não assistiu o filme A Lista de Schindler? O Schindler não era um membro do Partido Nazista? Ora, ele tratou os judeus melhor do que muito líder ocidental estava tratando. Você está entendendo? Então, é o que importa, é o que o ser humano de carne e osso faz, não o papel social que ele representa. Está entendendo? Vocês viram o caso lá do massacre de Nanquim? Quem foi o maior herói humanitário do massacre de Nanquim? O representante do partido nazista lá. Entraram os japoneses matando todo mundo. Mulher, criança, velho, mendigo, todo mundo. O que o cara fez? Ele era eu acho que ele era dito militar alemão, uma coisa assim, alto oficial do partido nazista. Recolheu todo mundo para que os chineses não matassem. Você vai julgar o cara pelo quê? Pelo seu ato humanitário ou pela sua carteirinha do partido? Está entendendo? Agora, a coisa é muito fácil você confundir as dimensões política, jurídica e moral.
falar, por exemplo, de a sociedade imoral. Eu falo, não existe nenhuma sociedade imoral. Existe moralidade e imoralidade dentro da sociedade, de acordo com as estruturas jurídicas e econômicas existentes. Ali existem condutas morais e condutas imorais. É? Agora, julgar a sociedade inteira, o que é isso aí? Pensamento metonímico. Você está fugindo da realidade concreta e usando os nomes dos instrumentos jurídicos existentes para julgar a sociedade. Então, o que interessa quando a gente fala, todo mundo diz que quer a verdade. Eu digo, não, você quer a verdade tal como você a concebe. Você não quer fazer com que as suas concepções vão gradativamente se amoldando à complexidade do real para poder expressá-lo. É uma operação que está ao alcance de qualquer um. Eu quero saber como as coisas aconteceram mesmo. Então, em primeiro lugar, se você não tem a tolerância para com a contradição e a dúvida, você não vai chegar a parte alguma. Resistência também, né? Sim, resistência. Quer dizer, hoje eu estou em dúvida sobre uma coisa. Quanto tempo eu aguento continuar na dúvida? E se for preciso passar a vida inteira? E você chegar no fim, né? Por isso que eu gosto do livro de memórias do Jung, sabe por quê? Porque no capítulo final ele fala, eu não estou entendendo mais nada. Eu acho a confissão maravilhosa. Juntei aqui um monte de fatos, um negócio complicado pra caramba e eu mesmo não estou entendendo. Pouquíssimos autores chegam a este ponto. Ele teve essa honestidade. Né? E quando você lê as obras do Nietzsche, o Nietzsche tem algum medo da contradição, mas de jeito nenhum. Ele escreve uma coisa hoje, outro contrário amanhã, porque hoje ele entendeu assim, amanhã entendeu assado. Aí a conclusão final. Não há conclusão final. Nietzsche morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Ele morreu relativamente jovem. Talvez, se vivesse mais 40 anos, é normal você juntar um monte de contradições no começo da sua vida, depois você vai fechando e no fim tira umas conclusões. Mas não deu tempo, o cara morreu no meio do caminho, fazer o quê? Agora, esse negócio de teologia de libertação, vamos dizer, a hipótese inicial de que Jesus era socialista, você tem que ser excluído in limine. Não é digno de atenção. Quer dizer, intelectualmente, esses caras são os desqualificados. Frei Beto, Leonardo Boff, Gutierrez. Eu vi o Rama Kumarasamy esmagar o padre Gutierrez num debate, mas esmagar mesmo, humilhar, pisar em cima. Né? E o Rama Kumarasamy não é nenhum gênio, é o filho do Ananda. O Ananda era um gênio, mas o filho não. É apenas um cara que estudou teologia, né? E que também escreve umas besteiras de vez em quando. Né? Mas o padre Gutierrez mas não tinha o que responder. Por quê? Quem é o padre Gutierrez? É o negro que decidiu obedecer a ordem do Nikita Khrushchev e dar a cara a tapa. Quer dizer, o Nikita Khrushchev ficou escondido até agora. Até o livro do Pacheco, ninguém sabia quem inventou essa porcaria. Então, quem saía defendendo aquilo é que ia levar as porradas. É o Gutierrez, o Boff, o Frei Beto e outros, os palhaços. São atores contratados para levar tomate. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu!
Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.